colocar o nome da minha co-orientadora, a professora Maria Guskov, está em Londres, né, trabalhando, fazendo um estágio na Queen Mary. Eu vou aqui, na verdade, falar de um tema que está muito mais situado no campo da filosofia, mas que é extremamente importante porque fala sobre os fundamentos de uma teoria que é amplamente estudada no campo dos estudos do discurso, né? E é uma questão que é, digamos assim, urgente quando se trata de um dos textos fundadores de toda a teoria do círculo de Bakhtin, ou de Bakhtin e do círculo, que é justamente para uma filosofia do ato, né? E que a origem do tema, né? Especificamente desta parte, né? Antes de tudo, eu poderia aqui apresentar um número maior de razões que deram origem efetiva ao desenvolvimento deste tema no seio da nossa pesquisa. Tenho trabalhado com para uma filosofia do ato desde meados do ano passado, quando realmente optei por mudar de objeto de estudo. E durante a elaboração das minhas análises, né, da teoria, as análises epistêmicas, no sentido de conhecimento, de fato, dessa teoria que é apresentada ali, acabei me deparando com o seguinte problema: o que é a teoria para uma filosofia do ato final, né? Porque é angustiante para qualquer aluno do campo dos estudos do discurso lidar com esse texto, tendo em vista que parte geralmente de outros, como gêneros do discurso, teoria do romance, marxismo e filosofia da linguagem, de Voloshinov, que tem muito mais afinidade com as teorias que comumente estudamos no campo dos estudos da linguagem, de maneira geral. Foi aí que, igualmente, comecei a buscar uma definição, não apenas para a teoria de para uma filosofia do ato, mas para a totalidade ou para a unidade do pensamento bakhtiniano, né? E eis o problema: o que é o pensamento bakhtiniano? Como poderia ser classificado, né? E aí estamos diante do primeiro motivo, o fundamental, que é a dificuldade de classificação da episteme bakhtiniana em sua integralidade. É uma teoria discursiva, é uma filosofia da linguagem, é uma teoria da cultura, é uma filosofia dos valores, é uma teoria literária, enfim. Daí passamos para o segundo, mais específico, a necessidade de compreensão da natureza epistêmica do pensamento, que é vindicado para uma filosofia do ato, tendo em vista que a sua teoria toca e penetra diretamente problemas, por exemplo, da filosofia moral, ou da ética, da filosofia dos valores, da epistemologia ou da teoria do conhecimento, da fenomenologia da consciência, da filosofia da vida ou da Leibniz-filosofia, da estética, etc. Tal reflexão começou a tornar mais evidente o que nós, Marco e eu, juntos com outros tantos pesquisadores da teoria bakhtiniana que já se enunciaram parcialmente sobre esse tópico, como Sobral, a Beth, a Sheila, já pressentimos, né, a percepção de que as demais obras de Bakhtin ou reverberam mais indiretamente os problemas, as temáticas, os axiomas, os pressupostos, os fundamentos apresentados e parcial ou suficientemente tratados em Para uma Filosofia do Ato, como, por exemplo, gêneros do discurso, ou texto na linguística, na filologia, em outras ciências humanas, ou se manifesta como, de fato, textos cujas concepções teóricas lhes dão prolongamento sobre o signo da continuidade clara e direta, como é o caso de autor-personagem na atividade estética, apontamentos de 1940, fragmentos dos anos 1970 e 1971, metodologia de ciências humanas, ou sob o da subscrição e da reformulação, como problemas da obra de Dostoiévski, problemas da poética de Dostoiévski, teoria do romance 2, cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Então, temos aí a hipótese fundamental e a primeira predição. A hipótese fundamental, a nossa hipótese fundamental, se estabelece sobre digamos assim, uma avaliação retrospectiva do próprio Bakhtin sobre a sua teoria, né? Feito em no texto da década de 1970, em que ele diz esboços de uma antropologia filosófica, ao mesmo tempo que ele se refere ao seu conceito de arquitetônica formulado nessa obra da década, estabelecida entre
1918 e 1924, mais ou menos, e que é o eu para mim, o outro para mim, e o eu para o outro, né, com os três pilares do conceito fundamental. E aí, a primeira predição, no sentido realmente também de hipótese, que foi enunciada por Catherine Clark e pelo Michael Hoekes, dois grandes pesquisadores da teoria bartiniana, Hoekes já falecido, na talvez melhor biografia que temos, biografia intelectual que temos do Bakhtin no Ocidente. Né? Ambos dizem o seguinte: Bakhtin não se via a si mesmo como teórico da literatura, em primeiro lugar. E ambos se baseiam tanto em relatos conhecidos de Bakhtin, né, entrevistados por eles, quanto pela entrevista que Bakhtin deu a Duvakhin no final antes do seu falecimento. O termo que julgava mais próximo daquilo que ele estava tentando fazer era o de antropologia filosófica. Os numerosos e variados assuntos com que se havia pareciam-lhe valiosos por si mesmos, mas, ao mesmo tempo, encaravam-os como meios para elaborar problemas filosóficos. Ora, mas problemas filosóficos concernentes a que se partimos do entendimento que esteja enquadrado no escopo, né, teórico, epistêmico de uma antropologia filosófica. Começamos a nos perguntar. E aqui eu trouxe duas definições básicas de antropologia filosófica, uma de Ferrater Mora, no melhor dicionário de filosofia que temos até hoje, e outra de Max Scheler, que é o principal sistematizador na filosofia da antropologia filosófica, como herdeiro da fenomenologia russeliana. E o Ferrater Mora diz que, cortando a primeira parte, a antropologia filosófica responde a questões muito próximas das que constituem os temas capitais da antropologia cultural, mas, de um lado, tende a abarcar um espectro mais amplo que o desta última, e, de outro, tende a centrar-se no problema da natureza do homem no mundo. Natureza no sentido de essência, mas divergindo da abordagem clássica da ontologia, que parte de uma reflexão metafísica sobre o homem, buscando determinar a sua essência. Aqui, o foco é, de fato, a observação intuitiva de como o ente humano, de fato, se manifesta no mundo, né, como sujeito no mundo, uma expressão muito mais próxima para nós. Aí. E o Scheler complementa dizendo o seguinte: é a tarefa da antropologia filosófica mostrar exatamente como emergem, a partir da estrutura fundamental do ser homem, ou seja, da natureza do homem no mundo, todos os monopólios específicos, realizações e obras do homem, assim a linguagem, a voz da consciência, os instrumentos, as armas, as ideias de certo e errado, valores, o Estado, o governo, as funções representativas das artes, do mito, da religião, da ciência, da historicidade, da sociabilidade. Detalhe que ele elaborou esse texto em 1928, muito depois da primeira versão de Para uma Filosofia do Ato. Né? E aí está, né, a função da antropologia filosófica, determinação idética, no sentido de essência do ente humano, através da sua manifestação na existência e dos meios, arte, ciência, religião, cultura, política, etc., pelos quais se revela essencialmente no seu modo de ser no mundo. Né? É que eu trouxe apenas dois dos muitos traços antropológico-filosóficos da episteme, do conhecimento, da teoria de para uma filosofia do ato. E se dá, segundo estamos tentando trabalhar, através de uma tentativa, tanto de uma tentativa sistemática de definição direta, né, quanto por meio de uma tentativa sistemática de definição indireta, né, através de uma abordagem das atividades humanas e dos produtos, né, delas decorrentes, das suas atividades e das faculdades correlatas que predispõem o ente humano para tal. Né. Um exemplo básico com que trabalhamos é o conceito de ato, que, né, epistemicamente, tem todos os germes, contém a maior parte, né, na verdade, dos fundamentos do conceito de enunciado com que trabalhamos hoje nos estudos do discurso. Né? O conceito de ato, que é determinado por ele como uma decorrência do dever, posto como atitude, consciência, cuja estrutura é arquitetônica. Esse é o movimento que nós temos que fazer durante a nossa leitura. Né? E aqui a citação em que ele basicamente delineia
o que é o ato através do conceito de dever. Né? O dever é uma categoria característica de atos ou ações em processo, faz-tudo, e do ato realmente realizado, e tudo é um ato ou ação que eu realizo até mesmo no pensamento, no sentimento, e o sentimento. É uma certa atitude de consciência, cuja estrutura nós propomos desvelar fenomenologicamente. E uma maneira um exemplo dessa tentativa mais indireta é quando ele fala das atividades humanas em seu caráter objetivo, em seu aspecto transcendental, né, também, como a instituição estética, o pensamento teórico discursivo, a descrição de exposição histórica, evidenciando, por exemplo, que essas atividades, elas estabelecem uma cisão entre o conteúdo sentido, e o ato realmente realizado na sua individualidade, na sua historicidade, né? Isso podemos ver, por exemplo, quando, em muitos estudos da linguagem também, a separação entre o ato de enunciação no seu contexto, etc., através de uma abstração do conteúdo, enfim. E essas atividades são incapazes de tomar posse daquele momento do ser, que é constituído pela transitividade e aberta autenticidade do ser. E aí, Bakhtin, logo em seguida, determina que o ser humano, o ente humano, né, só consegue fazer isso, só consegue estabelecer essa relação com o ser, que é a realidade, tal como ela se manifesta para ele, né, por meio de uma experiência direta ou através de uma intuição imediata que coloca a sua consciência em relação real e viva com o ser enquanto evento. Né. Aí nós temos, né, de duas Cinco abordagens, minutos. certo, já estou terminando aqui, das abordagens, dos dois tipos de abordagem, nós temos definições, né, do ente humano. Né? O eidos, ou a essência do ente humano, é definido diretamente de acordo com o seu modo de ser no mundo, como autoritário, ético, volitivo. Coloquei só algumas características aqui que conseguimos aprender através de uma análise do sistema teórico para uma filosofia do ato, que somente experimenta ou vivencia a realidade como um evento, né, um sujeito histórico. De abordagem direta, como ente dotado de faculdades, condições transcendentais, que fazem com que as atividades correlatas, né, estética, científica, filosófica, não consigam atingir o cerne do ser em devir, né, neste momento de transitividade e eventicidade do ser, que só o ente humano só consegue fazê-lo por meio de uma experiência direta e através de uma intuição imediata. Enfim, em ambas as direções, nós temos uma tentativa ou uma busca pela definição idética do ser do ente humano como um ser no mundo. Né? E aí, como conclusões preliminares, né, a integração do todo em uma unidade sistemática é uma forma de instituição de uma coerência, de uma coesão de natureza epistêmica. Daí podemos melhor compreender que toda a discussão de Bakhtin tem, em maior ou em menor grau, a finalidade de conceder uma definição do ser humano em sentido fundamentalmente filosófico. Tanto retrospectiva quanto sistemicamente, para a filosofia do ato, portanto, tem as condições epistêmicas para figurar, de fato, como texto genético de um projeto programático, sobretudo por lançar as bases dos eixos subsequentes que fazem parte do pensamento bakhtiniano e ou por pelo menos prenunciados. Ética, estética, linguagem, cultura, daí por diante. Se tal hipótese realmente tem validade teórica, tem-se que Bakhtin, em vários aspectos, pode ser considerado como um dos integrantes de um grande movimento de consolidação de um domínio epistêmico da filosofia, ou seja, o de uma antropologia filosófica. Essas são algumas das referências que utilizei para fazer esta apresentação. Agradeço-lhes e vou encerrar aqui a minha fala. Obrigado. Então, ótimo, Fábio, muito obrigado. Então, vou pedir para as pessoas anotarem os comentários, perguntas, e a gente passa para mais duas apresentações e depois a gente abre o debate, tá bom? Agora, vamos para a segunda apresentação, Construção do Ethos da Primeira-Dama no Contexto Político Brasileiro. Esse trabalho vai ser apresentado pela Natália, né, Natália? Isso. Natália Silva do Lago. Isso. Então, boa tarde. Eu vou só compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Tá indo.
Nossa. Vocês já conseguem ver? Está começando a aparecer, Natália. Tá, deixa eu... Quer dizer, está começando não. Apareceu aqui uma tela cinza. Não sei se está aparecendo para todo mundo a mesma coisa. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, vamos lá. Deu uma pequena desconfigurada no PDF, eu, na verdade, acabei de perceber, mas nada comprometedor, né? Então, vamos lá. O meu trabalho, ele se intitula A Construção do Ethos da Primeira-Dama no Contexto Político Brasileiro, né? Tem como autora eu e a professora Márcia Fonseca de Amorim. Então, vamos lá. O meu trabalho, né, ele parte, né, de uma motivação de entender como e por que né, quais são os fatores sociais que vão interferir na luta das mulheres para conquistar um espaço que seja legítimo na nossa sociedade. Especificamente, na esfera política. E como objetivo geral no meu trabalho, né, de forma geral, ele vai buscar compreender por que a sociedade ela vai demonstrar tanta resistência na participação ativa das mulheres, mais ativa das mulheres na política. Explorando, né, as concepções de gênero que vão contribuir para um estigma de que mulheres não devem ocupar determinados espaços e se conformarem com esses padrões que já são pré-estabelecidos e ocuparem lugares que, né, já estão ali pré-estabelecidos. Dessa forma, a gente vai buscar analisar a construção do ethos da primeira-dama Janja através da enunciação, né? E como objetivo específico, eu busco o meu trabalho ele busca entender como que a posição da primeira-dama ela foi constituída no nosso país, né, com a finalidade de analisar e identificar como que uma mulher ela ainda vai sofrer com toda a violência de gênero, mesmo ocupando essa posição de primeira-dama. No meu trabalho, né, enfim, a gente não considera que essa posição seja um cargo político, mas ainda assim, ela é uma mulher que é esposa do presidente do país, que é o cargo político mais alto do nosso país. Então, apesar de não ser um cargo político, é uma posição política que tem ali, né, enfim, sua representação. E apesar disso tudo, essa mulher que ocupa essa posição, ela ainda é condicionada com estereótipos de beleza, de comportamento, e também submetida com a própria violência de gênero. Bem, a metodologia do meu trabalho, a gente vai analisar, né, o ethos da primeira-dama, Rosângela da Silva, que é a Janja, né, conhecida popularmente como Janja. Então, como que esse ethos ele é construído no cenário político? Então, examinando a violência de gênero, os estereótipos, as dificuldades que essa mulher vai enfrentar para ocupar essa posição de prestígio, e também as barreiras que acompanham essa posição. Para tanto, a gente fez um acompanhamento no Instagram da Janja, e a partir disso a gente selecionou 10 vídeos que ela postou, principalmente que ela fala sobre os direitos das mulheres e a participação das mulheres mais ativa na política. Para ancorar esses estudos, a gente utilizou principalmente as teorias de Manguinot sobre o ethos, mas também a gente utiliza os estudos de Butler, Beauvoir e Woolf, né, para entender a questão de gênero e, né, como que esses padrões de beleza, de estéticos e esses estereótipos foram sendo construídos na nossa sociedade. Bem, o vídeo que eu trago aqui para análise, ele é um vídeo que foi publicado
no perfil do Instagram da primeira-dama Janja, no dia 25 de abril de 2024, né, ainda esse ano. Essa data foi a data em que o presidente Lula, ele sancionou uma lei que agora obriga que o SUS tenha salas de atendimento privativo para mulheres que são vítimas de violência doméstica, né, principalmente logo depois de uma agressão. No momento em que o Lula ele sanciona essa lei, a Janja ela está presente, né, e ela é convidada para fazer um breve pronunciamento. Então, no seu discurso, a Janja fala sobre a importância de combater a violência contra as mulheres e da importância de prestar socorro e suporte para as vítimas. Eu trago aqui 2 imagens do vídeo, talvez esteja um pouco pequeno e não dê para ver direito, mas, então, o vídeo é dessa maneira, né? Então, eles estão numa sala e alguém está gravando a Janja enquanto ela fala, e diferente de alguns outros vídeos que é gravado por ela mesma, e ela faz um breve pronunciamento logo depois que o Lula sanciona a lei. Eu trouxe aqui um dos trechinhos desse breve pronunciamento da Janja, que é uma lei super importante, mas o que a gente quer mesmo é violência zero. Então, que essa lei seja cumprida. Tenhamos os espaços de acolhimento, mas, por favor, homens, parem de nos agredir, parem de nos matar. Então, durante o discurso da Janja, ela vai destacar a importância não só de combater a violência, de combater esse machismo, né, de combater essa violência de gênero, mas ela também destaca a importância de educar os homens, né, de mostrar que os homens devem aprender a respeitar as diferenças e, sobretudo, né, respeitar suas mulheres, suas esposas, amigas, familiares, para que, enfim, né, para que dessa forma os estereótipos machistas e autoritários eles possam ser efetivamente combatidos. Então, é como se, né, não basta apenas combater a violência, mas também combater essa educação machista e opressora, né, de que o homem se sente no direito de agredir, né, de controlar as mulheres. Então, através por meio desse discurso da Janja, ela vai construir um ethos de uma mulher que defende os direitos à igualdade e repudia a violência de gênero. Então, apesar de ela estar ocupando ali uma posição que é de prestígio na sociedade, né, sendo a primeira-dama, ela ainda se identifica como uma mulher, né, que direta ou indiretamente enfrenta diversos tipos de violência todos os dias. Então, os aspectos como a seriedade da reunião, as pessoas que estão presentes, as roupas formais que a primeira-dama usa, nas fotos pode não ter ficado muito claro, mas ela faz uma expressão de seriedade durante o vídeo todo, o que, né, por exemplo, eu que acompanho a Janja, sei que ela se mostra muito sorridente o tempo todo, então nesse vídeo, é um vídeo que ela especificamente preza por uma seriedade maior, né, então ela fala com a voz dela mais séria para tratar desse assunto, né, enfim, isso tudo são aspectos que são fundamentais para legitimar o ethos mostrado, né, legitimar o lugar de fala que a Janja está ocupando ali no momento. Em específico, eu grifo uma frase que é: homens, parem de nos agredir, parem de nos matar. Quando a Janja fala de nos matar, ela se coloca como parte desse grupo que sofre as consequências do machismo e do patriarcado. Pode ser que não diretamente, né? Mas ela tem consciência de que as mulheres sofrem por isso, a grande maioria. Mesmo que talvez não seja o caso específico dela, ela ainda assim faz parte desse grupo, né, das mulheres. E como primeira-dama, como ocupando uma posição dessa, é fundamental que a gente consiga representar as mulheres, né, o seu eleitorado, principalmente o feminino. Então, ela se coloca como parte disso. Então, ela constrói ali um ethos de uma mulher que defende e que
que defende as outras mulheres e que é contra a violência de gênero. Então, ter uma figura política que reconhece as realidades é fundamental para que tanto homens quanto mulheres compreendam a gravidade das consequências da violência doméstica e de gênero, né? Então, quando a gente fala do machismo, da própria violência de gênero, é um assunto muito delicado, principalmente se considerarmos o governo anterior ao do Lula, né? Que a gente passou. Então, é um assunto muito delicado e é importante que a gente veja que as mulheres, independente da posição, elas estão a par disso, elas estão combatendo isso e principalmente falando sobre isso, né? Porque é um assunto muito tabu, tem como, né, os próprios ditados, em briga de homem e mulher não se mete a colher, então a ideia é que cada vez mais mulheres falem sobre isso, e principalmente mulheres que estão em posições de representação, que representem as outras mulheres. Então, a partir disso, né, então, considerando a vestimenta, a forma como fala, a forma como a Janja se coloca junto com essas mulheres que passam por isso, vai contribuindo para construir o ethos da primeira-dama, de primeira-dama dela. Então, desde sempre, a Janja se mostra muito acessível, ela está sempre à frente de causas, né, de mulheres, em projetos... Oi? 5 minutos. Ah, tá. Então, ela sempre se coloca a par e à frente de projetos que buscam incluir mulheres em vários aspectos, em várias posições sociais, mas também que busca combater com essa violência. Então, isso tudo vai contribuindo para o ethos que a Janja vai construindo de si mesma. Bem, então, analisar o ethos da primeira-dama, em especial nesse contexto de violência de gênero, e principalmente depois desse outro governo que a gente enfrentou, é muito importante que as próprias figuras públicas, elas né, participem da conscientização e no combate ao machismo e ao patriarcado e à violência contra as mulheres, né? Então, é importante que a gente tenha essa representação em um cargo maior, né? Em alguém que está ocupando uma posição de prestígio. Então, quando ela se posiciona dessa forma, ela vai reconhecer que as lutas diárias enfrentadas pelas mulheres, vai reconhecer e legitimar essas lutas, né, das mulheres diárias, e vai contribuir para a quebra de estereótipos e para a ampliação do debate sobre as desigualdades estruturais. Então, ter esse apoio de pessoas assim, de mulheres dessa forma, para conquistar a equidade de gênero, que são coisas promovidas pelos discursos da Janja, é essencial para que a sociedade avance em direção a um cenário de maior respeito e justiça para as mulheres, desafiando desafiando as raízes patriarcais que ainda sustentam a opressão. Bem, esse é o meu trabalho, e aqui eu trago algumas das referências que eu utilizei. E é isso. Encerro aqui a fala. Muito obrigado, Natália. Então, da mesma forma, Natália, a gente vai para a terceira apresentação, tá? Depois a gente volta para discutir, conversar sobre o seu trabalho, tá bom? Tá, a Tawane não tá na sala? Ela... A Tawane seria a próxima? Desbravando os horizontes, os impactos não, de... acho que não. Mas que estranho ela não tá. Enfim, Tá. tudo bem. Então, agora a gente vai para a apresentação 3, talvez ela chegue ainda, né? Então, a gente vai para a apresentação 3, Desbravando os horizontes, os impactos de um intercâmbio cultural. Que é Tainara? Isso, sou eu. Então, a Tainara de Paula, vamos lá. Ok, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar agora. Só um minuto. Vocês conseguem ver? Sim, está aparecendo já. Tá. Ok.
Então, esse é o meu trabalho. Eu acredito que eu provavelmente sou a única que não está apresentando a minha dissertação, a temática da minha dissertação, porque recentemente eu realizei um intercâmbio no mês de julho e eu decidi, e também fui orientada pela Patrícia, pela minha orientadora, a realizar um trabalho relacionado a essa minha experiência e também relacionado com o que eu já estudo, que são as relações raciais e de gênero. Então, eu realizei esse relato reflexivo, ele é bastante o meu ponto de vista dessa experiência e trazendo também umas problematizações a partir do que eu observei e do que eu vivi. Então, o título é Desbravando Horizontes, os impactos de um intercâmbio cultural. E, primeiramente, eu gostaria de introduzir, trazendo o panorama geral desse intercâmbio, como é que ele foi, qual foi a escola, qual foi o objetivo dele. E eu fui lá para aprender espanhol, para desenvolver essa língua que eu venho estudando. Então, eu também tive a oportunidade de conseguir me adentrar na cultura, porque é isso que um intercâmbio faz com você, além da língua, além das questões culturais que vêm das aulas, você consegue vivenciar o dia a dia. Eu fiquei na cidade de Córdoba, na Argentina, a maior parte do tempo, mas eu também fiquei alguns dias ali em Buenos Aires, então vou falar a partir da perspectiva dessas duas cidades. Então, eu fiz pela CEP Idiomas, que é uma escola de idiomas que leva, basicamente, acho que a maioria são brasileiros, para essa escola em Córdoba. E eu também fiquei lá, fiquei no Airbnb, então foi muito planejamento nosso, e eles também ajudaram muito a gente a planejar os melhores lugares para ficar. E as aulas elas eram integrais, então elas eram o dia todo, e após isso a gente tinha as viagens para cidades próximas, ou até mesmo dentro da cidade a gente fazia alguns passeios, para que a gente desenvolvesse ainda mais a língua e aprendesse um pouco sobre a história e a cultura daquele local. Então eu conheci diversas cidades como Mendoza, conheci Vila General Belgrano, eu conheci diversas cidadezinhas ali que eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas a gente conseguiu ter uma noção, mesmo que foi só um mês, a gente conseguiu ter uma noção bastante ampla da história e da cultura do local. E não foi um intercâmbio tão caro, geralmente a gente tem intercâmbios que são muito caros, só o curso, então com o valor do curso, mais todas as viagens, acomodação e tudo, não chegou a R$8.000. No momento que eu fui, era um país mais barato, né? Hoje em dia está um pouco mais caro, mas ainda assim é uma das melhores opções aqui na América do Sul para se visitar, para quem, né, conseguir, tiver a oportunidade. E também vou falar um pouquinho sobre a importância do intercâmbio para profissionais de língua e estudantes também de línguas, mesmo que você não vá trabalhar essa língua na sala de aula, você, enquanto estudante, consegue se enriquecer muito com essa experiência. Então, só algumas fotos da minha escola, do local onde eu fiquei, também das pessoas que eu conheci, alguns locais também. Ok? Vou passar bem rápido por isso. E agora, falando sobre a importância dessa experiência para a gente, que é professor de línguas, acredito que a maioria aqui se não todos. Primeiro, o diferencial no mercado de trabalho, para quem for trabalhar na rede particular ou em escolas de idiomas. Também a melhora na autoestima e confiança, porque muitos professores não têm tanto contato com a língua e acabam indo mais pelo que é comum ou seguindo uma metodologia muito cristalizada, porque não tem tanta confiança assim para fazer coisas diferentes, e essa experiência te dá bastante confiança, até mesmo espanhol, que não é uma língua que eu ensino, eu senti que eu conseguia falar muito mais, eu percebi que eu conseguia desenvolver muito mais, ser referência para os alunos, a sua experiência, o que você viveu, você pode trazer para a sala de aula, ter a imersão linguística, também para desenvolver a linguagem em si. Novas metodologias, você também aprende, nos cursos você tem ali, você consegue observar os professores, o que eles fazem e como que eles conseguem encantar os alunos e tentar replicar no seu contexto. Adaptação cultural, que é algo super importante também, quando você se adapta a uma sala de aula, essa experiência ela te ajuda bastante, porque você tem que se virar. E é algo que a gente, dentro da sala de aula, também tem que fazer muitas vezes. Ampliar o repertório, formação continuada, também pode te incentivar a continuar estudando, a continuar desenvolvendo esse idioma. Rede de contatos, você conhece outros professores. Nesse intercâmbio que eu fiz, tinha muitos professores de inglês e de espanhol.
certificações internacionais que você recebe, crescimento pessoal, essa experiência te enriquece muito, ampliações de horizontes, você consegue se ver em locais, em outros países, fazendo, tendo outras experiências fora, porque a partir dessa primeira experiência, não foi a minha primeira, mas eu sei que a partir da primeira experiência você já quer outras, você tenta buscar outras, e mais motivação para ensinar e também para continuar aprendendo. E agora, trazendo a problematização, que é a relação com o que eu estudo, foram as perspectivas raciais que me transpassaram, né? Na Argentina, eu me deparei com diversas situações que ressaltaram as dinâmicas complexas de percepção racial do país. Tanto nas aulas, a gente abordou muito isso, qual que é a diferença entre Brasil e Argentina, quanto a vivência que eu tive, mesmo saindo nas ruas, falando com as pessoas, percebendo os olhares e o tratamento comigo, antes e depois de saberem que eu sou brasileira, ou até mesmo olhando para mim, porque lá pessoas como eu chamam bastante a atenção. Okay? Então, as vivências que eu compartilho aqui, elas não revelam apenas as interações interpessoais, mas também certos comportamentos que são cotidianos para eles, para a gente entender essas percepções raciais, os estereótipos que eles têm enraizados de pessoas como eu. Então, trazendo essa perspectiva de ser uma intercambista negra, a primeira coisa que chamou minha atenção foi eles sempre me chamarem pelo termo morocha, que se chama, que é o nosso termo para morena, o que é a nossa perspectiva de pardo, que é a pessoa negra com a pele um pouco mais clara, que não tem tons tão marcados, e para eles, chamar pessoas como eu de negra é quase como se fosse uma ofensa. Sempre que eu dizia, não sou morocha, sou negra, eles falavam, não, você não é, não, morocha, como se fosse uma amenização, como se ser negra fosse, ou não fosse a minha identidade, ou fosse algo negativo, que eu não devia estar me rebaixando dessa forma. Pelo menos foi a perspectiva que eu tive, foi a perspectiva que uma das professoras deu, que que negro é algo muito forte ou para pessoas de pele extremamente retinta. Toques frequentes no meu cabelo, eu não sei se está dando para ver aqui, mas eu estava com tranças e alongamento, e é um tipo de cabelo que também chama atenção. Ai, as pessoas simplesmente chegam e pegam mesmo, ai que lindo, e começam a tocar, que foi outra experiência que eu achei assim um pouco invasiva. Okay? Então, esse tipo de motivação, às vezes, era motivado pela curiosidade, porque, nossa, que diferente, mas também revelava uma intimidade que eu não autorizava, que era algo da cultura deles, que realmente eles pegavam, tocavam mesmo, principalmente depois que eu dizia que eu era brasileira, ou que eles percebiam pelo meu sotaque que eu era brasileira, eles já chegavam muito mais perto, tocando, principalmente homens, que é a problematização que eu trago. Homens, a partir do momento que me ouviam ou que eu revelava que eu era do Brasil, ficavam ali com uma intimidade, uma intimidade excessiva. Eles demonstravam que por eu ser do Brasil, eu poderia ser alvo de elogios, de convites para sair, de passeios. Então, geralmente, homens mais velhos e muito mais em Buenos Aires, em Córdoba nem tanto, eles destacavam essa parte da fetichização da mulher negra, ou da mulher brasileira também, porque acredito que, mesmo sendo brancas, você revelar que você é do Brasil já traz essa carga, né, que é algo que eu vou trazer posteriormente na perspectiva do homem brasileiro saindo. Eu também trouxe outros relatos de outros intercambistas negros e como que eles têm essa visão de sair do Brasil e se deparar com esse racismo fora daqui. Porque apesar de a gente estar acostumado a passar por isso aqui, quando a gente sai fora, a gente tem outro choque. Parece que, está me perseguindo. É óbvio, como a gente é visto na maioria dos países. Alguns com essa perspectiva exótica e outros com aquela perspectiva de suspeitar da pessoa, de achar a pessoa perigosa, principalmente quando se trata de homens, tem mais essa questão de ser suspeito, de ser perigoso. Então, essas características que parecem diferentes ou exóticas, elas foram associadas muito ao meu tom de pele, às minhas tranças, era sempre elogio direcionado ao que era, entre aspas, diferente deles. Okay? Então, passando aqui, também tem a questão do racismo estrutural e do mito da homogeneidade racial argentina.
Então, outra coisa que a gente abordou nas aulas e que eu consegui ver na vivência é a ideia de que os argentinos, quando você bate o olho, os verdadeiros, são só os brancos, descendentes da imigração europeia. Os nativos, né, os indígenas, os descendentes de indígenas, eles são muito associados a outros países próximos, como a Bolívia, Chile e Peru. Então, eles não são chamados de argentinos, eles são chamados de peruanos, bolivianos, chilenos, até equatorianos também, e eles sempre são perguntados de onde eles são, porque não tem essa assimilação desses indivíduos com ser argentino. Então, isso também é outra camada que eu gostaria de trazer. Então, como observa Orsi, essa narrativa exclui e marginaliza a população negra, reforçando o mito da homogeneidade racial, que não apenas apaga a presença histórica e cultural dos negros na Argentina, como também torna difícil o diálogo sobre racismo e discriminação no país. E a percepção que eu tive é que a Argentina ainda está no Brasil de algumas décadas atrás, em que certas piadas ou esse toque, essa fetichização é muito comum, é parte da cultura local. É algo que os negros vão conseguir perceber mais. Os brasileiros, como um todo, sim, vai mudar o tratamento quando você diz que é brasileiro. Para as mulheres, talvez um lado mais erótico, para os homens, no lado da simpatia. Eu vou trazer também. E eu tenho uma recomendação de vídeo, que é Negros na Argentina, porque há poucos negros na Argentina. Esse é o episódio 1, se vocês quiserem. Eu coloco o link no chat para vocês observarem. É um vídeo maravilhoso. Tainara, 5 minutos, tá? Ok. E trazendo esses relatos, primeiro da Yassi e depois do Guido, são relatos do Guia Negro, que também está disponível aí para vocês observarem. A Yassi, ela é da França não, ela foi fazer um intercâmbio na França, e para ela foi uma questão mais de ser a única no local. Também foi algo que eu notei mais ou menos, a gente é raro na Argentina, e na França não é tão raro assim os africanos na França, mas eles ainda têm eles ainda não têm uma identidade tão formada, é muito mais a partir de estereótipos, e ela também teve a mesma perspectiva que eu no estereótipo de mulher fácil, de intimidade ela ser trazida a partir do momento em que você diz que é brasileira. Já o Guido, ele falou de uma perspectiva boa, ele introduziu a Austrália como um país que exterminou os aborígenes, para marcar que a Austrália não é um país sem racismo, mas depois ele fala sobre a sensação boa que é estar nesse local e não ser visto como uma ameaça, nem pela polícia, principalmente pela polícia, que é algo que ele sofria bastante no Brasil. E também tem o relato do Guilherme, ele fala de diversos locais, os outros ficaram só em um país, então ele basicamente era suspeito, passou por muitas revistas, ele comprou uma camisa da seleção brasileira para se apresentar enquanto brasileiro, porque para homens geralmente isso traz mais uma simpatia, isso protege mais do que para as mulheres, que acaba colocando a gente em situação de risco. E o único momento que ele teve uma experiência boa foi na Itália, com essa fetichização. Da forma que ele colocou, não ficou como uma fetichização, apesar de ter sido a minha interpretação, né? Foi o nariz dele, que é considerado feio aqui no Brasil pela família dele, foi pela primeira vez visto como sexy, então é algo que ele coloca como uma experiência boa. Ele não fala de outras experiências similares, foi só essa que ele marcou. Okay? Eu acho que eu vou pular essa parte porque já está acabando, mas como conclusão, eu acho que essa experiência foi além dos objetivos iniciais e proporcionou aprendizados profundos, tanto pessoais quanto profissionais. Como estudante de letras, o contato com novas línguas e culturas amplia significativamente nossos horizontes acadêmicos e culturais. O intercâmbio na Argentina foi uma oportunidade singular de imersão na língua e cultura, fortalecendo nossa compreensão linguística e enriquecendo nossas perspectivas sobre as dinâmicas sociais e históricas da região. E a partir dessas vivências, eu percebi que, especialmente para pessoas negras, vai além de aprender uma nova língua ou explorar uma nova cultura. Trata-se de um processo que questiona e desconstrói identidades e pertencimentos. Essas situações expuseram as barreiras invisíveis que ainda limitam pessoas negras em contextos internacionais, reforçando a importância de educadores sensíveis e preparados para reconhecer e lidar com a diversidade cultural dentro da sala de aula. Assim, o intercâmbio foi uma experiência transformadora que fortaleceu meu compromisso com a educação inclusiva e sensível às complexidades do mundo contemporâneo.
Então, essas foram as minhas referências, e muito obrigada. Muito obrigado, Tainara. Bom, conforme a gente combinou, a gente fez 3 apresentações e agora a gente vai abrir para comentários, perguntas e debater um pouquinho sobre os trabalhos que foram apresentados, né? Eu queria parabenizar os três pesquisadores aí que apresentaram, e é interessante, né, que a gente tem trabalhos de diferentes dimensões, né? Um trabalho que é bom saber que o pessoal do mestrado, né, está tendo diferentes experiências aí na sua vida acadêmica, né? A Tainara com esse relato de experiência, né? Natália, que está no processo. Cadê a Natália? Está ali. Está no processo aí de pesquisa, né? O Fábio, não sei se ele já terminou, se já defendeu. Ainda não. Então tá lá junto com a Natália. Previsão Né? para fevereiro, está na reta final. Oi? Previsão de defesa em fevereiro. Fevereiro. Acho que é ao mesmo tempo da Natália, né? Então, projetos aí, pesquisas que estão já caminhando para a finalização. Bom, vamos conversar então um pouco sobre os trabalhos. A gente tem tempo aqui, né? Vamos pegar uns 15, 20 minutos. E antes de eu perguntar ou fazer comentário, eu queria deixar espaço aberto. Vocês querem, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar sobre algum trabalho? Bom, eu vou perguntar, comentar algumas coisas, e aí, na medida que a gente for conversando, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha aí, que a gente dá o espaço. Bom, primeiro, queria falar do trabalho do Fábio, e também te parabenizar, Fábio, e é um debate complexo isso, né? Assim, a gente, para embarcar nas ideias, né, no desenvolvimento do trabalho que você está fazendo, a gente tem que ficar muito atento para ver o caminho que você está fazendo, as ideias do Bakhtin e tal, né? E sempre muito complexo. Eu não sei se eu já falei em algum momento de alguma aula, ou com vocês, em outra situação, mas esse livro para a Filosofia do Ato, né? Ele caiu na minha mão numa situação bem complicada, né? Não sei se eu já comentei, mas eu estava lá no começo do mestrado, era uma tradução que estava circulando do Faraco, não tinha sido publicado ainda, né? E a gente começou a ler o texto, né? E foi uma loucura, porque a gente não entendeu nada. E aí a gente acabou desistindo. E você sabe que eu nunca voltei a esse livro, né? E aí, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, qual a importância desse livro no trajeto do Bakhtin, na obra do Bakhtin? Ele é um livro de destaque, porque a gente vê muito o trabalho dos gênios, a estética da questão verbal, né, alguns outros que ficaram mais aí em evidência. Esse livro, ele ganhou a mesma relevância? Bom, na trajetória do Bakhtin, esse livro tem uma história um tanto curiosa, né? Porque ele só foi descoberto, ele só foi revelado para o discipulado bakhtiniano muito posteriormente, quando Bakhtin já tinha voltado do exílio. Se não me engano, na década de 1960, né, Marco? Ou um pouco antes, talvez. E é um livro que só foi publicado pela primeira vez em 1986, né? Mas pertence ao que a Sheila concorda comigo, ao que podemos chamar de primeira fase do pensamento bakhtiniano, que é aquele estritamente filosófico, claramente filosófico, que tem toda uma configuração filosófica, né? Em que Bakhtin estabelece diálogo com a tradição da filosofia alemã. E aí, autor, repersonatividade estética, arte, responsabilidade, foi escrito, é um manuscrito, um texto que foi inicialmente escrito ali, naquele contexto de 1918 a 1924, ficou escondido durante um longo período e só foi publicado, de fato, em 1986 pelo Bacharov, né, que era um pesquisador também, né, que redescobriu os textos bakhtinianos, e só começou a ganhar projeção a partir daí, né. É um texto que ainda é pouco conhecido na complexidade, na profundidade que merece. E, cada vez mais, tem se revelado como o texto fundamental de toda a teoria bakhtiniana, porque como se lançassem as bases sobre as quais se assenta
grande parte da reflexão de Bakhtin, posterior de Bakhtin. É por isso que tem um hábito de chamá-lo de projeto programático da teoria bakhtiniana. Mas, de fato, ele não é um livro tranquilo, não é uma obra tranquila. Tem que concordar. E o Marcos sabe muito bem. Pois é, um dia eu vou voltar ainda a esse livro para terminar essa trajetória aí. Marcos, você quer falar? Eu quero complementar, a minha câmera está oscilando aqui, se fechar, não sou eu, o Meet aqui que está brincando comigo. Mas aconteceu, o Márcio já comentou isso várias vezes, eu comentei com ele que a minha primeira leitura foi no mesmo nível, né? Estava no mestrado. E o interessante, acho que uma coisa que tem acontecido, vários pesquisadores têm se debruçado sobre isso, que no Brasil aconteceu uma coisa interessante. Nós lemos as obras vindo de 3 fontes diferentes, né? Elas foram trazidas para a literatura, via uma leitura semiótica estrutural, outra leitura da linguística, né, no contexto educacional e tal, e nós lemos essas obras, nós fomos lendo essas obras fora de ordem no sentido de uma ordem diferente da construção do pensamento bakhtiniano, né? Claro que isso também, o Fábio destacou uma questão importante, que é o seguinte, também as obras foram sendo publicadas fora do contexto cronológico de produção, né? O Bakhtin morreu em 75, só em 86, o Estética mesmo, o Bakhtin estava revisando, morreu antes de terminar, só foi publicada essa coletânea de textos que é o Estética, onde está, né? Por exemplo, o texto Gêneros do Discurso, originalmente. E o Para a Filosofia do Ato Responsável, 9 anos depois da morte do Bakhtin. Então, isso complica um pouco. De uns anos para cá, acho que de uns 8, 10 anos para cá, tem vários pesquisadores que têm se debruçado sobre isso. Assim, bom, como entender essa produção do Bakhtin e de outros autores, eu fico pulando coisa na tela aqui, no contexto em que elas foram produzidas, né? E também como que foi recebido no Brasil. Tem esses 2 movimentos que são movimentos complementares. E como caracterizar isso, né? Porque as recepções, uns receberam o Bakhtin como crítico literário, né? Outros receberam como um crítico da cultura, outros no sentido de uma antropologia filosófica, né? Outros com um selo maior e tal, de filosofia da linguagem, mais amplo e tal. No Brasil, com análise do discurso também, né? Tem a Betty Bright, o grupo dela, que nomeia isso como análise dialógica do discurso. Então, isso que o trabalho do Fábio, ele se situa assim, né? Quer dizer, ele é um nó, é uma vareta desse grande guarda-chuva que tenta entender algumas dessas coisas, né? O que você falou do Para a Filosofia do Ato, quando a gente ficou, em dado momento, falou assim, não, está na hora do grupo do GDISC arregaçar as mangas e debruçar sobre o texto, né? Nós ficamos 1 ano e meio lendo, discutindo e tal. Não vou dizer que entendemos tudo e tal, mas eu acho que, pelo menos, né, deu para sair daquela frustração né, do texto virar uma esfinge em cima da gente, essa coisa toda. Eu gosto muito, umas coisas que a gente discutiu muito, é o seguinte, a concepção que a gente tem, né, a concepção de sujeito que a gente tem no círculo, nesses autores, é uma concepção fortemente, dinamicamente intersubjetiva, né? Quer dizer, a partir do outro que eu consigo me ver por inteiro e vice-versa, essa coisa toda. O Voloshinov fala, mais explicitamente, que consciência é território social. Né? Isso, a noção de consciência dá uns probleminhas, quer dizer, suscita umas questões, né? Porque eu tenho, quer dizer, aí sempre perguntando, mas o falante tem consciência de tudo isso que ele está dizendo, né? O Bakhtin, no Para a Filosofia do Ato, ele responde essa questão de uma maneira que eu acho muito interessante. Ele falou assim, não, a gente não tem consciência de cada palavra, de cada signo, nós temos consciência do ato que nós estamos praticando com relação ao outro. E aí o conhecimento que nós temos, né, dos sistemas sígnicos, nos quais nós vivemos, né, nós convivemos, é que vai, né, digamos, a gente vai montando isso a partir do conhecimento que a gente tem. Né? Eu acho que isso para mim, é emblemático da importância do texto. É o único texto em que essa questão é enfrentada assim, de uma maneira frontal, né, vamos assim dizer. Só para complementar aí que o Fábio... Ótimo. Não, e é interessante você falar isso, Marcos, porque assim, a gente estava lendo na época, o contato que a gente teve foi com o estético da questão verbal, mais pontualmente aquele fragmento dos gêneros, né, e marxismo também, e já chega esse outro, né, então assim, as coisas realmente
foram chegando meio que difusas, né? E eu acho interessante esse olhar agora assim, né? Depois de cada livro, cada obra, cada novidade que vai entrando, cada um vai se apropriando de uma forma, como é que a gente organiza tudo isso agora, porque tem o tempo da leitura e depois o tempo de entender o que está lendo, né? E como é que isso se configura no universo do próprio programa de pesquisa, da própria história e tal, né? Acho que isso é muito importante. E uma outra pergunta também, assim, mais pontual, quer dizer, mais pontual não, né? A gente sempre amplia, né? O estudo do seu, Fábio, procura realocar, a partir dessa obra, se eu entendi bem, um lugar possível do Bakhtin como filósofo da antropologia da filosofia, não? Como é que é? É antropologia filosófica, né? Na antropologia filosófica. Esse lugar, ou esse deslocamento, encaixar essa produção em Bakhtin dentro desse lugar implica no quê? Nos estudos da análise de discurso, da linguística, tem alguma implicação nesse sentido? Muda reorganiza, né, alguma questão ligada aos estudos da linguística? Bom, é uma pergunta que demandaria pelo menos mais uma pesquisa, né? No final das contas. E eu falei que era uma pergunta pontual, hein? Bastante pontual, né? Na verdade, a minha pesquisa é um pouco mais ampla. Eu analiso uma influência da fenomenologia, de algumas ideias da fenomenologia de Husserl para uma filosofia do ato, que fazem com que o texto se torne menos obscuro. Nunca digo mais claro, menos obscuro. E aí eu estou focando apenas em uma obra do Husserl, que é Investigações Lógicas, horrorosamente difícil tanto quanto, ou mais, do que para uma filosofia do ato. Então, eu estou fazendo recortes específicos, trabalhando com 5 tópicos de Husserl, 5 tópicos de Bakhtin. Pronto, acabou. Mas, preliminarmente, eu fiz uma discussão a respeito de como devemos encarar para uma filosofia do ato. Porque é uma dificuldade com que me deparei durante a trajetória da minha pesquisa. Bom, o que é isso que está nas minhas mãos? Né? E como que eu, um estudante de letras, né, alocado, mestrado em letras, com mais familiaridade com análise de discurso, consigo lidar com isso aqui e eu tenho a obrigação também de lidar com este texto dentro das suas características, a partir das suas características, porque é aqui que nós conseguimos trabalhá-lo de maneira mais profunda. Né? Mas eu acho que, no final das contas, a sua pergunta, Márcia, vai ter uma resposta mais ou menos acabada no meu doutorado, de fato, porque uma parte do meu projeto, do projeto que submeti, com a Sheila, tem o objetivo de justamente discutir esse aspecto da produção filosófica de Bakhtin, tendo em vista a nossa recepção aqui no Brasil, e evidenciando como que o Bakhtin se apropriou de muitas ideias filosóficas para fundar uma filosofia, o que muitos chamam de filosofia da linguagem, que dá fundamento ao que se chama de análise dialógica do discurso, que, inclusive, é um tema discutido pela Beth no segundo volume de Bakhtin, Conceito-Chave. Né? Uma coisa é o pensamento de Bakhtin ali como ele está, e outra coisa é como nós estamos utilizando aqui nos últimos anos. Né? Nós estamos dando o nome de análise dialógica do discurso, o arcabouço que nós estamos construindo com a finalidade de fazer uma análise discursiva. E aí, uma coisa, a Sheila, inclusive, faz uma pontuação no meu projeto, olha, é interessante chamar de filosofia da linguagem, compreender que a filosofia da linguagem é um dos eixos do pensamento bakhtiano. Vamos pensar em um prédio, né? Aqui podemos dar o nome de antropologia filosófica, que é sustentado por pilares. A estética, né, da literatura, uma filosofia estética da literatura, como ele diz no início de autoria personagem de atividade estética, uma filosofia da cultura, uma questão de filosofia do valor, as questões sobre linguagem, mas ela falou, mais adequado ainda é você chamar de metalinguística, que é o nome que o Bakhtin deu à sua própria reflexão sobre a linguagem.
que é a tentativa de ultrapassar o plano linguístico compreendido na época, segundo a ótica formalista e estruturalista, em direção à linguagem em uso, aquilo que nós chamamos de discurso, né? Porque também existe o Marco sabe muito mais do que eu, no final das contas, por fazer traduções e ter muito mais familiaridade com a língua russa, e a tradução, né, de termo discurso é proveniente de dois termos, de duas palavras russas, uma delas é eslova, e pode ser também traduzida como palavra, né? A outra é riete, se não me engano, né, Marco? Que também pode ser traduzido como discurso, em que tem muito mais relação, talvez, com a fala no sentido de utilização contextual da língua e da linguagem a partir de uma série de vetores e de implicações ali presentes, né? Eu acho que realocar o pensamento, realocar não, mas recategorizar o pensamento marxiniano como uma antropologia filosófica vai nos permitir compreender que o que chamamos de teoria discursiva, né, de metalinguística, como um dos eixos que compõe um projeto maior, que é a totalidade a que damos o nome de antropologia filosófica, né? Tá ótimo. Muito obrigado aí pelas respostas, Fábio, Marco. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí na trajetória. Obrigado. Bom, agora, se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente tem tempo ainda, pode levantar a mão, tá? Deixa eu só falar com o trabalho da Natália. A Natália está aí. E também parabenizar a Natália, né, que já passou pela qualificação, também está encaminhando para a defesa, e faz uma escolha bem interessante, né, que é pegar um tema que não tem, a gente não tem muita referência de estudo, né, que é a primeira-dama, né, Natália, não tem muita coisa, né, que a gente saiba, muitos estudos que se debrucem sobre isso. E aí ela escolhe essa temática para entrar nessa área aí mais crua, né, de trabalhos e tal. Eu queria perguntar uma coisa para você, Natália. Assim, dentro do seu trabalho, você pegando a questão de como a Janja está reconstruindo o ethos da Janja assumindo esse lugar de primeira-dama, você acha que ela está rompendo com a tradição? Ou está tendo um rompimento, uma resistência, a marcação de um lugar pelo ethos dela, de fato, ou não, ou assim, ela está dentro da trajetória própria dela. Você acha que existe um lugar aí de romper, de fato, com esse lugar de primeira-dama? Ou ela está reconstruindo até esse papel de primeira-dama? Como é que você vê isso? Eu acho que a Janja, a partir de toda a pesquisa, né, a história, de entender a constituição do papel da primeira-dama no nosso país e tal, então eu passo desde lá a Imperatriz Leopoldina até chegar na Janja. Eu acho que atualmente a Janja tenta mais ir contra ao que foi construído como primeira-dama no último governo, do que desconstruir algo geral de ser primeira-dama. Ela ainda segue com os mesmos padrões da primeira-dama, de prestar assistencialismo, de escolher causas específicas para lutar por e afins, mas desconstruir o que é ser primeira-dama é muito difícil, né? Acho que, sim, vai mais que uma primeira-dama, mas ela vai contra muito ao que foi construído no governo anterior sobre a questão de mulher, né? Sobre a participação da Michelle Bolsonaro, por exemplo, no governo, que foi muito diferente, tem sido ainda, né? Foi muito diferente, aí a gente está fazendo... Acho que o que ela desconstrói é isso que foi... levantado no último governo, e não na Constituição Geral da primeira-dama. Aí, Natália, só para complementar, você falou da anterior, né, da primeira-dama anterior, e assim, a gente não lembra muito dos nomes das primeiras-damas antes dessas duas gestões, né?
a Ruth Souza do Fernando Henrique, né? Acho que ela lembra um pouquinho que tinha uma outra história e tal, né? Mas também a gente não lembra dos feitos dela, digamos assim, né? Como não ficou para a memória, né? Mas a Michelle Bolsonaro ficou, né? Ela inclusive, né, tem a possibilidade de se candidatar e tal, né? Você acha que embora a Michelle Bolsonaro ela atualize as ideias de gênero numa perspectiva conservadora, tradicional, ela também se marcou como primeira-dama? Ela rompeu alguma coisa ou ela não rompeu? A Janja? A Michelle Bolsonaro. Você acha que ela se marcou como primeira-dama, ela rompeu, ela ficou no mesmo patamar? Eu acho que comparar a Michelle... Acho não, né? Comparar a Michelle Bolsonaro com o Ruth Cardoso, ou tem a Darcy Vargas, que foi muito marcante também. Eu acho que não. A Michelle Bolsonaro ela ficou marcada de uma outra forma, principalmente por usar a rede social para falar muito sobre a mulher cristã, sobre a mulher. Ela retomou a questão que surgiu com a Marcela Temer, né? Como que era o nome da entrevista? Linda, Recatada e do Lar, não era? Acho que era Bela Recatada e do Lar, isso. Exatamente. Eu acho que a Michelle retomou isso de uma forma um pouco mais forte, né, mais conservadora, que é o que ela continua ainda fazendo nas redes sociais dela. E e depois ela ficou marcada também pela questão dos próprios, das próprias polêmicas que o governo Bolsonaro foi surgindo. Então, tem a questão das joias, né, dessa questão era cheque sem fundo, cheque descontado, não lembro direito, mas era alguma questão com cheques. Então, eu acho que a Michelle Bolsonaro, ela ficou marcada para a luta das mulheres, da mesma forma que o governo Bolsonaro ficou marcado para a nossa sociedade, né? Parece ter sido uma regressão imensa, então a gente ressuscitou questões que antes pareciam estar mortas ou até mesmo resolvidas na nossa sociedade. E aí isso voltou muito forte e continua sendo apontado muito para a própria Janja. Apesar da Janja defender outras coisas, ela ainda assim sofre com ataques que são que retomam o que a própria Michelle Bolsonaro defendia. E é interessante, né, quando a gente vai lembrando, né, e recorda, né, a Marcela Temer, né, com essa única referência, né, Bela Recatada do Lar, né, como isso vai contribuindo para a manutenção de um estereótipo de gênero, né, e não rompe e realmente fica marcado por outras coisas, né, e parece que... Fala. Não, é que eu ia falar que foi uma passagem tão breve da Marcela Temer, né, comparado às outras, e ficou marcado tanto, algo a se pensar também, eu acho. Eu acho que a Janja também tem um modo, né, de agir que esse patriarcado não consegue, né, controlar, então ele fica muito irritado, né, porque a gente vê que sempre está sendo criticada nos jornais, né, sempre estão tentando dizer para ela assim, volte para o seu lugar, né, como se ela estivesse extrapolando, né, então acho que o tom que ela está dando realmente está incomodando, isso é muito bom, né. Marco? Não, eu só queria lembrar coisas que ficaram meio tangenciais, né? Uma foi o vazamento de fotos íntimas da Marcela, que não foi a público porque a Polícia Federal foi rápida. Então, a gente não sabe exatamente a origem das fotos e a questão do casamento deles ter sido um acordo político com os caciques do PMDB, né? Que ela praticamente tinha sido comprada, vamos assim dizer, pelo Michel Temer, por conta de acordos políticos, né? Eu acho que tem essas questões, mas que não ficaram, a grande mídia não enfatizou muito, né? Mas, quer dizer, quando a gente pensa da Bela Recatada e do Lar com vazamento de foto íntima,
e praticamente com uma mercadoria a ser negociada na disputa política, dá uns contrapontos interessantes na figura, né? E essas coisas são esquecidas, né? Então a gente Sim. vê que não entra no debate porque, de certa forma, há um acordão para recolocar no seu lugar e dizer, fica aí apagadinha, né? Ou quando vier público, né, venha reforçar esses estereótipos e tal, né? E no caso da Janja, não, né? Porque o tom que a Janja tem, me parece, não é um tom tanto pedagógico no sentido de conversar, ela tem um tom também assim de ir para cima, né, mais agressivo, né? Eu acho que isso é importante porque vai marcando um lugar mais de embate mesmo, né? E aí a resistência é grande, né? O incômodo é grande, né? Deixa eu ver, Stefano fala aqui, por que a primeira dama tem que participar de viagens com o presidente Lula? Esse tipo de pergunta é muito comum quando se trata de Janja, dando a ideia de que ela é mulher. Isso, porque, de certa forma, talvez assim, viaje com o presidente e vá fazer compras, aí isso aparece de uma coisa, mas como ela viaja, ela assume falas, ela entra no debate, né, e às vezes até assume próprio um protagonismo maior que o Lula, né, em algumas viagens, né, isso tudo incomoda muito, né. Então, acho que, de fato, acho bom trazer esse trabalho para mostrar como ela está reescrevendo nesse lugar. Fala, Natália. Foi como na Olimpíadas de Paris, quem foi Sim. a Janja, o Lula não foi. E isso entre outras, né? Ultimamente, o Lula tem se ausentado muito por questões de saúde, né? Recentemente ele caiu, aí ele ficou um tempo, e aí nesses momentos a Janja assume, assim, ela assume grandes responsabilidades que antes, né, recentemente não eram vistas mesmo. Uhum. Bom, vamos para o obrigado, Natália, parabéns aí, sucesso, boa sorte. Vamos para o da Tainara agora, né? A gente tá extrapolando o tempo aqui um pouquinho, mas como tem mais duas apresentações, a gente não vai muito além do que o horário previsto. Tainara, eu achei fantástico a sua apresentação, porque você deu um outro olhar, né, para essa questão do relato e do intercâmbio, né? Eu achei muito legal você ter ficado atenta, né, a isso, para depois você trazer isso para o debate. Porque normalmente a gente, quando vai falar de um relato de experiência, a gente fica muito deslumbrado, né? E assim, lá, até no começo você colocou umas fotos, eu falei, vamos ver se ela vai sair, trazer outras questões aí polêmicas, e você trouxe, né? Foi muito bom ter te ouvido, inclusive você ter juntado, né, com outros relatos de outras pessoas em outros lugares, né, para ir vendo, né? Acho que dá até para você aprofundar mais isso, né? Me pareceu que é uma coisa que você tá trazendo agora, começando a sistematizar agora, mas eu acho que isso aí dá um bom trabalho, né? E é interessante, né, pegar a Argentina, né, que tem essa constituição diferente do Brasil, né? E eu fico até me perguntando, e você disse, né, será que a Argentina está no patamar anterior ao Brasil nessa percepção, né? Porque você até falou assim, de uma forma polida, né? Esses homens tocavam meu cabelo, né? Tinha uma intimidade, um elogio, né? Muito elogio, e na verdade é assédio, né? É assédio, né? A gente fala que é elogio, mas é assédio, né? E é legal mostrar que isso está acontecendo, né? Eu destaco todos esses relatos que você trouxe, acho que é importante, e acho que agora você pode sistematizar, analisar. E a minha pergunta é mais para o futuro. O que você pretende fazer com esse material aí? Ótima pergunta. Sim, é só um início, porque eu não planejava tratar disso agora. Planejava deixar isso um pouco, ir escrevendo aos poucos, mas como surgiu essa oportunidade, eu achei importante trazer algo. Eu acho que o mais próximo que a gente pode fazer sem tanto embasamento teórico, inicialmente seria o relato, seria a minha experiência, as minhas visões. Tanto por isso eu não quis colocar termos como assédio, porque eu queria realmente relatar o que eu vi. Mas sim, num artigo ou em uma pesquisa, um trabalho um pouco mais longo no futuro, eu vou trazer questões mais teóricas, eu vou trazer outros relatos de pessoas que foram comigo nesse intercâmbio e também esses outros relatos, fazer mais uma questão do que eu estou fazendo já na dissertação, que seria a análise do discurso, e também trazer essa realidade. Então, eu planejo, sim,
fazer outros trabalhos. Pode ser que eu, primeiramente, coloque em algum anal, coloque em algum outro evento o relato pronto, porque ainda não está pronto, só o relato reflexivo, e depois eu posso fazer um trabalho bem mais embasado, que é o que eu planejo, porque essa experiência ela me marcou muito, então acho que somente um relato não seria o suficiente, pelo menos para mim, enquanto pesquisadora. Então, muito obrigada. Eu acho que tem duas etapas aí que são muito interessantes, né? O relato, porque acho que o relato é importante para mostrar para as pessoas como que a gente cresce, né, quando tem essas experiências e quando a gente fica atento, né, essas questões culturais, esses embates culturais, não só ir lá, né, para passear, para se deslumbrar, mas também ficar atento a tudo isso, né? E também, e aí, então acho que é bom, né, fazer isso e também depois olhar para isso de uma forma mais sistematizada, né, mais estudada e levantar faça isso, assim, eu acho que vai ser muito bom, vai contribuir bastante. Parabéns aí pela sua decisão de organizar isso dessa forma. Bom, Muito muito obrigada. bom. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Algum comentário? Não? Então tá ótimo. Vamos agora para os últimos trabalhos. O trabalho 4 é Discurso da Violência contra a Mulher, uma análise dos processos iniciativos nas mídias sociais. Angelita, né? Isso. Angelita Pereira de Santos. Boa tarde, eu vou compartilhar a apresentação, só um momento. Boa tarde, o que eu venho socializar aqui hoje é o meu projeto de pesquisa, intitulado Discurso da Violência contra a Mulher, uma análise de Só um processos pouquinho, Angelita, iniciativos tem uma das travada mídias. aqui, você pode voltar um pouquinho? Sim. Boa tarde, o que eu venho socializar hoje é o meu projeto de pesquisa, e a minha pesquisa é bem ciente ainda, né, intitulado Discurso da Violência contra a Mulher, uma análise de processos iniciativos nas mídias sociais. O meu professor orientador é o Dr. Márcio Rogério de Oliveira. Para contextualizar esse projeto de pesquisa, eu trouxe, né, essa constituição da sociedade no Brasil, que foi estruturada, né, no modelo patriarcal ocidental, que o domínio dos homens, né, sobre as mulheres, em todos os aspectos da dimensão da vida dela, se relegava, né, ao plano privado. Ela não tem, a mulher, né, desde o período colonial, imperial, ela não tinham a liberdade de ir e vir. E ainda hoje, né, no século XXI, ainda nós enfrentamos esses resquícios da sociedade patriarcal, que a todo momento nós vemos violência contra as mulheres, seja ela física, sexual, psicológica, patrimonial, e que apresenta altos índices de letalidade. E essa construção, né, da imagem da mulher, estereótipos, né, formados da mulher, muitas das vezes eles evocam a violência. Então, que nós percebemos isso, né, que essa violência se deve a essa historicidade em referência ao patriarcalismo. Aqui, no Ocidente. Nesse temos vários estudos contra a violência contra a mulher, né, em várias áreas do conhecimento, da saúde, das humanas, das ciências sociais. E, assim, a partir dessas questões, nós levantamos dois problemas, por enquanto, né, de pesquisa, como
Tá travando, né? Acho Que que dão para os todo mundo. processos iniciativos específicos em que a mulher está presente e que evocam Deu uma o discurso. Então, agora eu tô escutando, é que tá dando umas travadinhas, mas Não pode estão escutando, continuar. Mas pode não? continuar. Essa é a minha internet. Sim. Então, foi levantado dois problemas, inicialmente. Como se dão os processos iniciativos específicos em que a mulher está presente, né, que evocam o discurso da violência, discriminação e ódio nas mídias sociais. Como se constrói a violência contra a mulher em cenografias de espaços ainda não totalmente conquistados pelas mulheres. O que justifica esse projeto de pesquisa, primeiramente, a minha inquietude, né, em relação às desigualdades de gênero e violência contra a mulher. E também como um espaço, né, de aprofundamento de estudo, porque desde a graduação eu já venho estudado violência contra a mulher, né, nessa perspectiva da análise do discurso. Na graduação foi nós no trabalho de conclusão de curso foi uma sequência didática que nós discutimos, né, o discurso, tanto o discurso machista quanto o discurso feminista, que era uma sequência didática para alunos, né, do ensino médio. Na especialização, só que foi na área de literatura também, fiz uma análise do conto A Língua do P, de Clarice Lispector, que a personagem, né, ela sofre violência, opressão masculina, desigualdade de gênero. E, além disso, essa temática, né, violência contra a mulher, ela está inserida no grupo de pesquisa de leitura e produção de discurso aqui no âmbito da UFLA. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os processos de constituição do discurso da violência, discriminação e ódio contra as mulheres enunciadas e produzidas em mídias sociais. Aqui eu coloco mídias sociais. Tá travando bastante, né? Não está construído, tá não foi feito um recorte ainda. Se você quiser fechar sua câmera, não sei se isso vai melhorar a conexão. Ok. Porque tá travando vocês, tá bom? Quanto aos objetivos específicos, são compreender o conceito e os diferentes tipos de violência cometida às mulheres. Agora está dando para ver? Tá, sim. Estudar a linguagem e o discurso de violência, discriminação e ódio contra as mulheres e seus efeitos de sentido sob a perspectiva da historicidade e da construção da identidade das mulheres. Analisar os enunciados que evocam discurso de violência, discriminação e ódio contra as mulheres produzidos em mídias sociais. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, né, com os procedimentos metodológicos, né, da análise do discurso. Para empreender essa pesquisa, nós vamos, né, revisitar os conceitos de violência em suas múltiplas formas. Então, através de leituras, né, de livros da Butler, da tese, né, de Canon, de Foucault, de Pierre, do Bourdieu, da história da mulher no Brasil, da Priori, entre outras, e a análise do corpus, o nosso principal referencial teórico é o Menguenon. Eu finalizo aqui a apresentação. Ótimo, Angelita, muito obrigado. A gente já, se quiser parar de compartilhar, tá? A gente já retoma esse trabalho para comentar e discutir. Agora temos a última apresentação, representações sociais em Fogo e Sangue, uma análise das personagens femininas sob a ótica dos estudos do discurso. Eu não sei se esse que era da Tawane. Será que era? A Natália perguntou se a Tawane estava aí, acho que a Natália deve saber, Espera aí né? que eu vou checar aqui, Márcio, só um minuto.
Você pode Eu repetir o tentei título, falar com por ela, mas não favor? consegui. Eu não. Representações Isso, sociais em Fogo é o dela. Stang, É Maná. esse mesmo. Aham. Tá, então ela não está aqui É o mesmo. dela. Tá. Então vamos discutir o trabalho da Angelita, já que não temos a última apresentação, e aí a gente finaliza a sessão. A Angelita está no começo, né, do trabalho, então é o projeto ainda, né, está começando aí a discussão, e a ideia básica, me parece, né, Angelita, é pegar um pouquinho essa cena, né, onde acontece a situação em que a mulher ela é alvo de violência ou alvo de discurso de ódio, né? Embora a gente tenha muitos estudos que trabalhem nessa questão da violência, discurso de ódio contra a mulher, a ideia agora é tentar ver um pouquinho o que acontece quando a mulher está numa cena e ela está no decorrer de uma situação específica de interação e alguém usa algum tipo de fala, de chamamento. Por exemplo, quando Tainara estava contando a história dela, né, Angelita? A Tainara estava falando assim, eu estou lá no meu dia a dia, viajando, né, interagindo com as pessoas, e alguém vem e fala do meu cabelo e passa a mão no meu cabelo, me achando que... me colocando num lugar que não é da pessoa que está fazendo intercâmbio, aluna, passeando, mas no lugar de uma mulher que parece que está disponível, né? Então, joga ela para uma outra historicidade, joga ela para um outro lugar de sujeito. Então, o que a gente quer explorar um pouquinho, né, Angelita, um traço assim do trabalho da Angelita que traz um certo ineditismo, é pensar um pouquinho como é que se dá esse deslocamento, né, da historicidade e do lugar de sujeito, essa perda de contexto que acontece em situações corriqueiras, né, muitas vezes, mas que a mulher é interpelada nesse sentido, né? Ela é jogada para outro lugar que é um papel que ela não está assumindo, que é uma história que ela não está assumindo na hora, e ela é jogada para esse outro lugar. Então, é esse trabalho que a gente vai empreender aí, que está no comecinho. Isso, que requer ainda E se a Angelita começa a falar, trava bastante leitura e pesquisa. Travou, Angelita. E não isso, que a pesquisa está muito incipiente ainda, que requer, né, bastante pesquisa, leitura, escrita ainda. A gente tem diferentes estágios aqui de trabalho, né? Alguns já estão finalizando, outros estão, além de fazer essa dissertação, estão fazendo outras coisas, né? Fazendo outros trabalhos, né? E alguns que estão no começo. Acho que é muito bom ter essa interação de diferentes momentos, né? Inclusive porque tem outras pessoas que estão participando aqui, algumas pessoas que possivelmente já estão finalizando também o mestrado, outras pessoas estão começando, estão entrando agora, então já vai vendo essa dinâmica, como ela funciona, né? Então é muito bom ver esses vários estágios. Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? E outros que vão entrar, né? O Rony está falando aí que fala, Ângela. Boa tarde de novo a todos. Bem, eu quero dar parabéns para todos. Essa dissertação do Fábio eu achei fantástica e dificílima. Então, meus parabéns pela coragem de fazer isso. E parabéns pela Tainara de outro tipo de coragem, de se aventurar num país estranho como mulher brasileira, negra, em busca de conhecimento. Parabéns a todos. Mas eu quero falar especificamente um pouquinho do trabalho da Angelita e da... Esqueci o nome, gente, minha cabeça é muito ruim. Natália. E da Natália, porque são muito afins com a minha área de pesquisa também, né? Eu, depois de muito brigar comigo mesma, eu vou pelo caminho do discurso antifeminista. Então, as pesquisas, tanto da Angelita quanto da Natália, estão muito afinadas com o meu trabalho, e eu tenho certeza que ler as dissertações dela vai enriquecer também a minha pesquisa, e falar que eu achei fantástica essa visão, né, essa ideia
de ir pela visão da primeira-dama, porque eu vejo mais a primeira-dama do que o vice-presidente, então eu acho que ela tem um papel muito importante, ainda vai ser mais importante, eu acredito, talvez até no cenário da política mesmo, não como primeira-dama, mas como integrante de algum, né, ocupante de algum cargo político, e é uma perspectiva muito diferente mesmo, de uma primeira-dama engajada, preocupada com a fome, uma socióloga, né, e desconstrói aquela bela recatada do lar. Eu estava vendo a posse a vitória, né, e o discurso de vitória do presidente eleito nos Estados Unidos, esqueci o nome também, minha cabeça não me ajuda, mas enfim, do Trump, a primeira-dama é uma boneca Barbie maior, né? Uma dimensão grande da boneca Barbie, e eu fiquei pensando nisso, que se espera uma primeira-dama linda, nova, entre aspas, gostosa, e que vai sair sorrindo para todos os lugares e mostrando que tem muita brasileira bonita, como a primeira-dama também é linda. E esse papel que a Janja, apesar de ser bonita, está desconstruindo e mostrando que ela pode ser muito mais do que um enfeite, né? E achei muito interessante essa abordagem da Natália. E a Angelita sabe que a pesquisa dela vai ser muito difícil, mas que eu tenho muita admiração também pela escolha do tema, porque nós, mulheres, temos que gritar ainda, né? O ideal seria que a gente não precisasse falar de violência contra a mulher, violência de gênero, assédio, nada disso. O ideal seria um país que não precisasse desses gritos, mas, infelizmente, a gente, como mulher, tem que gritar mais, mas os homens também têm que gritar conosco, né? Mas a gente tem que gritar mais para tentar fazer com que diminua esse machismo institucional, que a gente possa ocupar lugares não só de primeira-dama, mas lugares de destaque em vários setores da sociedade. É isso. Obrigado, Ângela. Muito, muito bom seu comentário. E lembrar, né, os homens têm que ser chamados a se posicionarem também, né, nessas discussões aqui, que é importante, né? Natália e Angelita, querem comentar alguma coisa do que a Angela falou? Não, é só que a todo momento a gente tem que ficar na defesa, e isso é, né, muito exaustivo, a lidar em todas dimensões da vida, em todo tipo de situação, ter que se defender. Isso é muito difícil. Queria agradecer, né, pelos elogios, as pesquisas. Cada vez mais a gente vê mulheres pesquisando a história das mulheres, o feminismo, tentando entender o patriarcado, e isso é muito bom, isso me deixa muito feliz, e, né, uma dica para a Angelita que está começando, é muito difícil também, né, é um assunto muito massivo, mexe muito com a gente também, mas é gratificante no final. Parabéns. Muito bem. Como a gente não tem a apresentação da última escrita, a gente vai caminhando para o final, né? A gente, apesar de a gente ter tido 4 trabalhos, a gente viu assim a produtividade, né, o alcance dos estudos da análise do discurso e a importância, né, que a análise do discurso tem nesse espaço acadêmico para além das discussões teóricas, né, que são trazidas para o avanço teórico, né, essa contribuição também que a gente faz com as questões que são polêmicas, que são sociais e que são importantes de serem debatidas e que, embora, né, a gente já tenha conversado bastante, né, como a Angelita já reforçou, né, cansa muito, né, a Angela também, né, mas a gente mostra que os nossos estudos, eles têm sido desenvolvidos e têm contribuído bastante aí com o debate social e com o avanço social. E em épocas assim que a gente vai vendo essas situações que parecem regredir, né, que parece ter um retrocesso, a gente tem que ficar mais forte ainda e ampliar ainda mais o alcance do nosso trabalho. Então, eu acho importantíssimo, né, que vocês todos estejam aqui comunicando, apresentando trabalho, trazendo para o debate, porque não vale a pena a gente ficar fazendo pesquisa e guardar as pesquisas, a gente tem que falar mesmo, né? Acho que
a gente que tem mais experiência, né, aqui eu, Patrícia, né, a gente já participa de muito congresso ainda, e na época do mestrado, doutorado, a gente participou de muitos, e tudo isso vai fazendo com que a gente fale sobre o nosso tema de pesquisa, que a gente problematize, ouça o outro, comece até a perceber o que a gente está propondo, né, comece a entender o que a gente está propondo, os caminhos que a gente tem que seguir. Então apresentem mesmo, aproveitem todas as oportunidades de eventos, de comunicação, de possibilidade de falar sobre o trabalho de vocês, por esses dois motivos, para ter o alcance e o impacto que a gente deseja, e também porque isso ajuda a gente a ampliar o nosso próprio trabalho, tá? Então, parabéns, eu agradeço também a organização, Patrícia, Tânia, né, que organizaram aí o evento, muito bom, gostei, e o debate foi muito bom, agradeço a todos e todas. Patrícia, quer falar alguma coisa para fechar? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigada, viu, Márcio, pela sua disponibilidade, muito obrigada pelo engajamento e participação de todos vocês. Então tá ótimo. Abraços a todos e todas, até a próxima.